Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos falar sobre a questão da reforma agrária e o que seriam esses movimentos sociais, tá? Então nós sempre ouvimos falar de reforma agrária, de movimentos sociais e acabam surgindo muitas dúvidas, muitos debates. Mas o que seria isso, né? Então vou buscar passar de uma forma simples, fácil, de memorização e também uma quebra de paradigmas, né? Porque quando a gente fala em movimentos sociais, eles são sempre repletos de muitos debates, enfim. Bom, então a reforma agrária, ela é definida pelo Estatuto da Terra no ano de 1964. É a política de reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar, né, a redistribuição das terras rurais, ou seja, efetuar uma distribuição da terra para que ela tenha a sua real função social, tá? Então, todas as questões que envolvem, né, a reforma agrária, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, ou seja, todos os países que já passaram por uma real e efetiva reforma agrária, ela é pautada sempre na função social da terra, né? A terra, ela tem sim uma função social, que devemos lembrar, né? Que a terra, ela é claro que é um recurso natural e ela tem uma função social, que é de prover os alimentos, né? Só que hoje, além de prover os alimentos, uma das funções sociais da terra também é a produção de matérias-primas para a indústria, tá? Então, tudo que envolve essa questão aí da reforma agrária parte do princípio que a terra, ela precisa produzir, ou seja, ela tem que ser produtiva, ou seja, ela tem que cumprir uma função social. Aqui no Brasil, essa questão da reforma agrária, ela passa a ter uma maior visibilidade, uma maior notoriedade, e ela passa a ser tratada a partir aí do século XX, né? Porém, somente na atual Constituição Federal do ano de 1988 é que passa a virar lei, é que ela realmente passa a ser reconhecida e virar lei, né? Então, a Constituição Federal de 88, ela reconhece e defende a reforma agrária com base na desapropriação, né, de terras improdutivas. Desapropriação de terras improdutivas, ou seja, terras que estão lá paradas, estagnadas, sem uso, sem ninguém tá fazendo nada, né? Essa é a função, tá? Ou seja, acaba sendo uma política pública que sim, deve ser tratada com, ou melhor, deve ser implementada, né? Uma política pública que deve ser implementada com o fim dessa redistribuição de terras para que haja um uso justo, né? Que outras pessoas possam ter acesso, né? E com isso, essa redistribuição de terras, né? De maneira justa, com a finalidade de aumentar tanto a produção agrícola quanto também a produção pecuária do nosso país, né? Ou seja, essas terras elas são distribuídas para famílias que já são pré-cadastradas, é feito um levantamento dessas famílias, né? Desde que essas terras não sejam invadidas. É outra questão importante, tá? Essas terras elas podem ser invadidas, a Deus dará a bel prazer. Não, existe todo um processo para que ocorra de uma maneira certa, né? E não haja o quê? Muita gente quando ouve falar de movimentos sociais já fala, ih, lá vem o povo que invade. Não é assim, né? Então, essa é a finalidade. Há um pré-cadastramento dessas famílias e essas terras não podem ser
invadidas, tá? Então, quando a reforma agrária, ela passa a ser tratada como uma lei, tá? Surgem quem? Os movimentos sociais, né? Os pró-reforma agrária, os que são a favor da reforma agrária. Então, nós temos dois grandes grupos de movimentos sociais, né? O mais famoso de todos, o mais falado, é o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tá? Que ele foi criado no ano de 1984 no Paraná. E o outro movimento que também tem é o MLT, que é o Movimento da Luta pela Terra, que vai surgir 10 anos depois, na Bahia, no ano de 1994, tá? Então, são os dois maiores movimentos organizados pró-reforma agrária que nós temos aqui no nosso país, tá bom? Bom, quem realiza tanto o cadastro dessas famílias que precisam de um lugar para viver, que precisam de um lugar, de uma terra para produzir, né? Porque reforma agrária é para as pessoas do meio rural, do campo, tá? Então, quem faz o cadastro dessas famílias e também quem faz o reconhecimento dessas terras que são consideradas terras improdutivas, ou seja, que estão lá paradas, sem nada, sem ninguém tomar conta, só o mato lá crescendo, é o INCRA, né? Quem é o INCRA? É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, tá? O INCRA, ele foi criado na década de 60, através do decreto 1110, né, no dia 9 de julho de 1970. E a sua principal missão e prioritária é realizar a reforma agrária, tá? Então, é o INCRA que apresenta essas terras que podem ser passadas por desapropriação, ok? E essas famílias que são cadastradas, elas recebem pedaços dessas terras, que são chamados de assentamentos, tá? Esses pedaços dessas terras que são desapropriadas são passadas para famílias e são chamados de assentamentos. Então, esse processo aqui no Brasil, ele começa a ter início, esses assentamentos começam aí surgir na década de 90, tendo aí seu auge, seu ápice nos anos 2000, tá? Então, segundo informações que são passadas através do próprio INCRA, tá? Hoje nós possuímos aproximadamente quase 10 mil assentamentos, criados através do quê? Deste programa de reforma agrária, tá? Porém, esses programas de reforma agrária, eles, aqui no Brasil, eles recebem críticas muito duras, tá? Por quê? Primeiro, essas famílias que elas são assentadas nessas terras, né, que eles recebem essas terras, que eles adquiriram essas terras, muitas vezes essas famílias acabam vendendo essas terras, tá? Por quê? Aqui no Brasil não existe uma lei, na nossa legislação, que proíba tanto a venda desses assentamentos quanto o arrendamento desses assentamentos, tá? E a segunda grande crítica que recebe esse movimento da reforma agrária aqui no nosso país é que esses assentados, ou seja, essas pessoas, essas famílias que recebem esses lotes de terra, esses pedaços de terra para produzir, para viver, essas famílias vão ficar ali e recebem a terra e eles não têm, na maioria das vezes, a grande maioria não tem recursos financeiros e nem estrutura para começar a produzir nessas terras, para começar a construir uma casa, criar todo o processo aí de produção, não tem recursos, né? Então, em virtude dessas duras críticas, é que esse programa de reforma agrária aqui no Brasil, o programa de reforma agrária brasileiro, ele ainda está muito longe de atingir o seu real objetivo,
né, ele acontecer de forma clara, essas pessoas que recebem essas terras, elas conseguirem ficar nelas e produzir, né, e não vender também, né? Então, ou seja, o objetivo é que essas terras rurais, elas sejam distribuídas de forma justas para serem bem produtivas. E para que isso ocorra, né, a grande maioria precisa de recursos, tá? Então, ao longo da história, se vocês observarem, pegarem a história de outros países que já passaram pela reforma agrária, eles também tiveram uma ajuda, um incentivo para ficar nessas terras e para produzir, né? Bom, então, gente, estarei aqui na plataforma Teams. Qualquer dúvida, é só chamar no chat, tá bom? Que eu vou buscar esclarecer da melhor forma possível. Beijos a todos.